Bom dia, estamos iniciando o programa Conversações de Maio e dessa vez falaremos sobre gestão do conhecimento e inovação. Nosso convidado de hoje é uma pessoa que eu admiro muito há muitos anos, já tive a oportunidade de trabalhar junto com ele, que é o professor Pepe, José Antônio Carlos, da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Ele atua no IGOV-SP, que é a assessoria de inovação do Estado de São Paulo. É economista de formação e militante no tema de inovação há muito tempo. Professor Pepe, agradeço muito a sua presença e tenho certeza que hoje nós teremos um bom papo. Lembro apenas que hoje, vocês que estão aqui nos vendo pela nosso canal corporativo do YouTube, vocês podem participar e mandar suas perguntas, seus comentários através do e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Você também pode interagir conosco através do Twitter, colocando junto ao seu comentário o @ucrh. Bem, para iniciar, Pepe, agradeço mais uma vez a sua participação. Vamos falar um pouco da sua experiência. Você trabalha na assessoria de governo de inovação, o IGOV-SP. O que é o IGOV-SP? Poderia dar uma introdução para nós? Pois não. Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Conversações, conversar com vocês, trocar umas figurinhas, além das figurinhas da Copa que eu já estou colecionando, vamos trocar mais algumas aqui com vocês. E para responder a sua pergunta, eu vou fazer uma breve introdução. Até recentemente, quando a gente falava em inovação, isso nos remetia automaticamente para a questão de ciência e tecnologia. De 2005 para cá, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, é um fórum que reúne as economias mais desenvolvidas do mundo e que tem como uma das suas atribuições revisar, atualizar conceitos e informações sobre inovação, definiu uma nova categoria de inovação, que é a inovação organizacional, que significa novos métodos de trabalho, uma nova organização no local de trabalho e também uma nova relação das organizações com o ambiente externo. É exatamente, agora respondendo a sua pergunta, a função da assessoria de inovação em governo, vinculada à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, é uma assessoria que foi criada há cerca de 2 anos, há um pouco mais de 2 anos. Ela é liderada pelo Roberto Aguni, o arquiteto Roberto Aguni, que tem toda a sua trajetória de governo vinculada a projetos de modernização, e é nesta equipe que eu trabalho, tenho a honra de trabalhar com ele já há muitos anos. E a função da assessoria de inovação é trazer para dentro do governo, estimular a tal inovação organizacional, que não deve se confundir com a inovação tecnológica. Tá. E o que é essa inovação organizacional, para a gente entender um pouquinho mais? Tá. A inovação organizacional ela tem 3 grandes vertentes, digamos assim. A primeira delas é usar novos métodos de trabalho. A OECD percebeu que nos dias de hoje não adianta você ficar utilizando métodos que foram utilizados já há quase 100 anos, porque não dão resultado, não estimulam a inovação. Então, a primeira é novos métodos de trabalho. A segunda questão é a reorganização do próprio espaço de trabalho. O nosso espaço de trabalho, o local de trabalho, ele é muito organizado em função de uma economia que já se foi, né? Muita salinha, muita divisão, as pessoas se conversam um pouco. Então, também é preciso inovar nesse segmento. E, por último, a relação das organizações com o ambiente externo. Hoje, nós vivemos numa economia toda ela articulada em rede. Então, as organizações, para sobreviverem, elas devem aprofundar dramaticamente a sua vinculação com toda a sociedade, com todos os segmentos econômicos, com tudo em geral. Ela deve ser uma organização altamente articulada. Então, essas 3 características, elas são as principais da inovação organizacional. Tá. Direto ao ponto, o nosso mundo mudou. Todo mundo fala isso, o nosso mundo não é mais como era antigamente, até a música fala a respeito disso. Mas em que aspecto que o mundo mudou e em que aspecto isso afeta a administração pública? Bem, hoje em dia é difícil dizer em o que o mundo não mudou, né? As mudanças ocorreram em todos os segmentos. São mudanças muito recentes, porém muito profundas. Nunca houve na história da humanidade mudanças tão profundas como as que nós estamos vivendo hoje em dia. Elas são mudanças econômicas. Hoje em dia a economia
ela é liderada pelo insumo conhecimento, é um insumo líder da economia. As tecnologias se sucedem umas às outras. Quando a gente pensa que vai se acostumar com uma dada tecnologia, já existe uma outra tecnologia superando aquela anterior. Nós temos mudanças sociais importantíssimas, né? A sociedade hoje se articula toda ela em rede, são praticamente 7 bilhões de pessoas conectadas em rede. Hoje é mais fácil você conversar com alguém que esteja na Austrália do que atravessar a Avenida Paulista no horário de pico, digamos assim. Só para você ter uma ideia de como a coisa está mudando, né? Além disso, há uma mudança social profunda. Nós, felizmente, nunca tivemos tantas democracias no mundo. Mudanças culturais, né? Hoje a sociedade é muito mais tolerante, mais diversa, mais aberta a novidades que até então eram, digamos, paradigmas praticamente proibidos. Então, essas características todas transformaram o mundo colocaram praticamente o mundo de ponta cabeça. E a gente ainda está tentando se orientar como que a gente coloca novamente o mundo em pé. É uma coisa muito recente, como eu disse, mas muito profunda e que, portanto, nos traz todos os desafios de como trabalhar nesse mundo. E para a gente ter uma ideia de como a coisa hoje em dia é profunda, a própria Igreja Católica, ela tem hoje um Papa, todo ele preocupado com a inovação e como reposicionar a Igreja Católica num mundo que é totalmente diferente dessas mudanças que eu apontei há pouco. Então, até instituições milenares, que praticamente eram até há pouco tempo infensas à inovação, têm isso, a preocupação com a inovação no seu cerne. E você acha que a administração pública está preparada para esse novo mundo? Será que ela sabe qual é o seu papel? Qual que é o papel, né, da administração pública nesse novo mundo? Bem, Tiago, é o seguinte, qualquer organização hoje em dia, seja ela privada ou pública, que disser que está preparada, ela está mentindo. Nós estamos no momento de transição de uma era industrial para a era do conhecimento. As organizações todas estão se reposicionando, estão procurando esses tais métodos de trabalho mais centrados no ser humano, que digamos, facilitem a criatividade, a geração de ideias, o aproveitamento de ideias, para enfrentar uma sociedade muito complexa. Então, essa ideia de estar preparado hoje em dia, eu duvido que alguém esteja preparado. Nós estamos, na verdade, sedimentando um caminho novo que nos permita transpor, sair dessa era industrial e ingressar na era do conhecimento. E isso não se dá não se dá por igual, de um setor para outro, não dá de um país para outro, de um estado para outro. Isso é um movimento, como eu disse a você, muito complexo. O que nós podemos dizer é o seguinte: todo mundo tem que se preparar. Não é porque não dá respostas hoje que nós não duvidemos que não dará resposta nunca. Não há condições do Estado ficar à margem desse processo de inovação. Mas dizer que ele está preparado hoje em dia, eu não acredito que esteja, não. Ele está tateando, dando seus primeiros passos no sentido de entender essa sociedade ultra complexa que eu mencionei agora há pouco. E como que você acha que agora pensando de uma forma mais interna, que todos esses aspectos de inovação e gestão do conhecimento podem contribuir para que a administração pública melhore e se adeque a esse novo mundo? O que você vê com relação a isso? Eu diria que, de uma forma geral, organizações privadas e organizações públicas do governo, portanto, ele não está imune ao que acontece na sociedade como um todo, tem que enfrentar, no meu modo de entender, algumas mudanças muito importantes. A primeira é a mudança cultural. Nós temos que desligar aos pouquinhos os paradigmas que nós herdamos da era industrial. Esses paradigmas estão na nossa cabeça há mais de 100 anos, não na minha cabeça, que ainda não tenho 100 anos, mas na cabeça da sociedade como um todo, né? A sociedade industrial, o modelo industrial. Existe também uma necessidade de recapacitar o servidor público, né, que é o nosso caso, para esses novos desafios. Há necessidade que nós preparemos o ambiente de trabalho para facilitar o intercâmbio
entre as pessoas para facilitar a produção de ideias, o aproveitamento de ideias para novas soluções em governo, a necessidade da gente atuar no sentido de trazer essas novas metodologias para dentro do governo e, por último, trabalhar com as novas tecnologias de uma forma inovadora. Tecnologia, computador, não é só para fazer conta mais rápida. Tecnologia, hoje em dia, é um instrumento de criatividade. Então, nós temos que preparar o servidor para utilizar esses instrumentos todos a favor da inovação. Inovação em serviços públicos, em políticas públicas, inovação em procedimentos públicos. Tudo isso, hoje em dia, eu diria que está ocorrendo não só em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Todo mundo está procurando a sua melhor posição nesse terreno complexo, que, como eu disse a vocês, nós estamos apenas engatinhando nessa sociedade do conhecimento. Tá. Só lembrando a todos que vocês podem mandar suas perguntas, seus comentários, no momento que quiserem, que a gente passa aqui para o professor Pepe. A partir dessa sua fala, eu fico pensando assim, você falou, é preciso recapacitar o servidor, preparar o ambiente. É o servidor que vai mudar a administração pública ou é a administração pública que vai acabar se mexendo para mudar também essa cultura do servidor? Faço essa pergunta por quê? Uma coisa sempre, pensando no aspecto etimológico, mas que tem muito a ver com a situação, é que Estado, nós estamos no Estado, significa status em latim, que é imóvel, algo que não muda. Então, como que se dá essa incoerência, essa incompatibilidade? Será o Estado que vai mudar o servidor ou o servidor que tem essas condições de começar a preparar o futuro para essas mudanças? Bem, eu vou dar a minha opinião pessoal a esse respeito, com base naquilo que eu sinto como servidor, naquilo que eu vejo como professor. Eu diria a você, Tiago, que, obviamente, se você tiver um patrocínio para a mudança, é melhor. Porém, a ausência de patrocínio para a mudança não inviabiliza a mudança. Quer dizer, eu acredito que as mudanças mais consistentes no serviço público ocorrerão do servidor para a administração superior e não da administração superior para o servidor. O servidor é a grande fonte de inovação no governo. Por isso eu menciono que nós temos que requalificar no sentido de novas habilidades que hoje em dia a maioria dos servidores não tem essas habilidades. Por quê? É negligência? Não. É que eles foram preparados para outras tarefas de governo, tarefas mais mecânicas, tarefas de melhorar o serviço ao invés de pensar em novos serviços. Mas cada dia mais nós vamos precisar pensar em novos serviços. Então, nós temos que ter um outro perfil de servidor público, onde seja resgatada a ideia de pensamento sistêmico, visão crítica, capacidade de negociação, capacidade de trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, novo modelo mental que permita a cada um saber que ele sozinho não vai para frente, que ele não é dono da verdade, ele tem que saber trabalhar com o contraditório, com o pensamento do seu colega, tem que admitir que ele não sabe tudo, tem que admitir que o colega que ele não gosta sabe muita coisa e pode transferir para ele. Em síntese, é uma mudança muito mais cultural do que tecnológica e nós temos que qualificar o servidor para essas novas habilidades. Essas habilidades são muito recentes, as próprias universidades, poucas delas, têm no seu currículo principal essas novas habilidades. Agora, de uns 3 anos para cá, que a gente vê uma mobilização no sentido de adaptar o currículo universitário para as novas tendências mundiais lideradas pelo conhecimento. E a melhor forma de mudar esse modelo mental seria a capacitação? Eu diria, formação, desenvolvimento, educação? Do ponto de vista do servidor, tem 2 questões importantes. A primeira é essa cultural. Tem que mudar a cabeça do servidor, né? Ele tem que entender-se como não mais um repetidor de tarefas, mas um agente da inovação. E isso não se faz de uma hora para outra. Não adianta você estabelecer um prazo. Quero que você, a partir de amanhã, seja uma pessoa hipercriativa. Isso não existe. Isso é um processo que vai amadurecendo. Para vocês terem uma ideia, quando a gente saiu da era agrícola para a era industrial, ninguém sabia o que fazer nas cidades novas, né? Isso levou mais de 100 anos, desde o início da Revolução Industrial até o grande movimento de urbanização que criou as primeiras grandes cidades do mundo, no fim do século passado, início deste século, as pessoas também não sabiam o que fazer. Isso foi sendo desenvolvido aos poucos.
o modo industrial de trabalhar levou mais de 100 anos para chegar às cidades. Obviamente, agora nós não podemos pensar em 100 anos para o Estado se adaptar às mudanças. Os ritmos, os ciclos hoje são muito mais curtos. Mas também nós não devemos pensar que isso se dará de um dia para outro. O que eu penso é que, na qualificação do servidor em particular, a gente tem que dosar as chamadas disciplinas tradicionais, mais vinculadas à melhoria de processos já existentes, com disciplinas mais arrojadas, que ensinem o servidor a pensar em processos novos, processos inteligentes, que possam diminuir custos, diminuir prazos e, sobretudo, sermos mais criativos em relação aos serviços e políticas públicas que nós oferecemos à cidadania. Eu perguntei a respeito da educação, se esse é o caminho, porque tem alguns autores que dizem assim que a educação não tem indicadores que mostrem que ela afeta o ambiente organizacional, né? Que existem indicadores que mostram que sim, os processos afetam se a pessoa vai ser inovadora ou não. Isto é, por exemplo, se você tem processos que bem instituídos dentro da sua organização, que corroboram para que a pessoa tenha possibilidades de arriscar, de implantar projetos, isso sim que faz o efeito para as mudanças, para se trazer mais inovação à administração. O que você pensa sobre isso? Existe uma mescla? Concorda? Eu concordo plenamente com o que você está falando. Não adianta você qualificar o servidor se depois, no retorno ao ambiente de trabalho dele, ele não tiver oportunidade, não se criar em torno dele um ambiente onde ele possa, primeiro, transferir esse conhecimento adquirido, conversar com seus colegas, trabalhar em equipes transdisciplinares, ouvir outras questões. Hoje em dia, praticamente nenhum problema de governo ele é resolvido com um só saber. Os problemas são cada dia mais complexos. A gente observa aí, agora que estamos às vésperas da Copa do Mundo, muitas obras em atraso, muitos serviços que tinham sido prometidos não serão cumpridos, porque se tenta definir essas questões todas como se fossem tarefas de A, B, C, D ou E. Hoje em dia, se você não unificar órgãos, não trabalhar de forma conjugada, você nunca consegue dar conta da complexidade dos problemas. Você quer fazer uma ação aqui, mas ela interfere naquela ação ali. Então, na hora em que você incorporar isso, você vai ter que mudar o seu ambiente de trabalho. Você que vai ter que sair da sua salinha, onde você é o reizinho absoluto, e passar a conviver num outro ambiente, onde a sua voz ela continuará sendo ouvida, mas não será mais a única. Então, eu concordo, Tiago, se você não mudar o ambiente de trabalho, por isso que é uma das características básicas que eu mencionei no início. Inovação organizacional é mudança no ambiente de trabalho. Você tem que diminuir paredes do ponto de vista físico, diminuir hierarquias, diminuir burocracia, porque hoje em dia, com a velocidade dos problemas, se você mantiver muitos níveis hierárquicos e a burocracia atual, quando você conseguir chegar perto do problema, ele já não é mais o mesmo, ele já é mais complexo e mais grave. E problemas mais complexos e mais graves não admitem soluções meia-boca. Portanto, nós temos que agilizar, mudar esse ambiente de trabalho de forma integrada. Então, cultura, capacitação e mudanças no ambiente de trabalho são fundamentais para que aquilo que você aprendeu num programa de qualificação seja importante. Agora, também não adianta você ter um ambiente de trabalho aberto se você não tiver qualificação que lhe permita entender a complexidade. Por isso eu acho que a parte cultural e a parte de qualificação são muito importantes hoje em dia. O servidor do futuro terá habilidades muito diferentes daquelas existentes no servidor atual. Eu até comento a respeito disso, tentando focar um pouco na prática, porque quando a gente fala até para educar, para inovação, educar as pessoas para pensarem no futuro, você se depara com um modelo mental que é meio avesso a essa formação e acha assim, eu vou para um curso, eu vou para um congresso e não vou trabalhar. Porque tem aquela lógica mecanicista que a pessoa só produz realmente quando ela está lá fazendo parafuso, né, vamos dizer assim, ou apertando o parafuso. E isso é uma coisa que entra completamente em choque, né, se você falar na parte educacional, porque é um modelo mental que a própria organização defende, porque ela não libera o servidor porque fala, vai acumular trabalho enquanto você está afastado, ela não entende aquilo como parte de um trabalho que vai futuramente gerar ganhos. Então,
bem complicado nisso. Chegou uma pergunta só aqui através do e-mail. Qual que é o papel do RH na gestão do conhecimento e na inovação? Como que vamos dizer de outra forma, como que o RH pode atuar para incentivar ações para, vamos dizer assim, investir na gestão do conhecimento dentro das organizações públicas? Tá bom. Então, antes de responder essa questão, vamos falar um pouquinho da sua questão anterior, não é? Existe realmente, infelizmente, a gente percebe pelos indicadores que a educação não é uma prioridade real do brasileiro, né? A gente fala em prioridade de uma forma quase que padronizada, mas no dia a dia isso não se revela como verdadeiro. Tem um professor amigo meu que ele falou que normalmente o pessoal pergunta: você trabalha ou só dá aula? Então, isso já mostra o ranço que está por trás de uma expressão desse tipo. Então, realmente, ir para um programa de qualificação, você realmente pode estar parando de fazer algum serviço. Mas o mais grave é o seguinte: às vezes aquele serviço que você está fazendo, numa sociedade mais desenvolvida, num mundo mais complexo, pode ser que seja o serviço errado. Então, às vezes é melhor você parar mesmo de fazer aquele relatório que você faz já há 50 anos e que ninguém lê, para tentar igual, começar né, a fazer mecânico. E começar a pensar nos verdadeiros problemas da sociedade contemporânea. E isso você vai se arejar um pouco nos congressos, nos cursos de qualificação, na cultura. E agora já começando a falar sobre a pergunta do Gilson. A nossa visão, a visão que a gente expressa no IGOV-SP, é que toda a inovação está centrada no ser humano. Portanto, o papel de RH nesse é total. Nós não acreditamos naqueles choques tecnológicos como grandes indicadores de inovação. Coloca o computador em todo lugar, dá um tablet para cada funcionário e pronto, você está inovando. Isso obviamente, hoje nada se faz sem as novas tecnologias. Mas muito menos se fará se o funcionário não for qualificado para entender essa nova dinâmica. Nós fomos ensinados ao longo do tempo a ser muito especialistas, a ver só o nosso pedacinho. Mas, hoje em dia, isso não basta. Nós temos que resgatar o pensamento sistêmico, entender o todo. Porque se nós não entendermos o todo, a gente vai sempre achar que a nossa parte é a mais importante. E nunca chegaremos à solução do problema. Soluções, por exemplo, que nem hoje a Cracolândia. A Cracolândia é um problema de saúde, é um problema de polícia, é um problema de assistência social, é um problema de habitação, é um problema de todo mundo. Então, não adianta tentar resolver isso isoladamente, porque a gente só vai perpetuar o problema. Nós temos que entender que é problema complexo e cada um vai contribuir um pouquinho. Não adianta achar que é dono da verdade absoluta, porque os exemplos estão aí. Em todos os lugares, medidas isoladas tendem a perpetuar o problema, então, e não a solucionar o problema. Portanto, Gilson, RH é fundamental no sentido de qualificar os servidores. Agora eu faço uma ressalva: tem que qualificar também as novas habilidades. Não adianta ficar dando cursos perenes de funções que eventualmente o Estado nem terá daqui 15 anos. Nós temos que fazer uma mescla das atividades operacionais, que é preciso melhorar, obviamente. Você sempre precisa ter uma boa gestão orçamentária, gestão financeira, gestão de patrimônio. Isso é o básico, você tem que ter sempre qualificação desse tipo. Mas não pode esquecer da gestão, da qualificação para as habilidades mais cognitivas, que instiguem a pessoa a repensar problemas, a propor soluções novas, né? Que deem liberdade ao servidor de errar para tentar trazer uma solução que seja efetivamente inovadora e que dignifique o servidor público, né? Porque acho que a maior felicidade no servidor público é ter uma ideia implantada e verificar que aquela ideia melhorou a qualidade de vida da população ou permitiu ao governo entregar um serviço melhor. Isso sim é reconhecimento, né? Agora, uma coisa que eu gosto sempre de tocar quando a gente fala em gestão do conhecimento. A administração pública hoje, ela sofre drasticamente com um gap de geração, vamos dizer assim. Existe um pessoal já bastante antigo que está se aposentando, está saindo da administração pública, e um pessoal muito novo que está entrando agora, que está assumindo agora os cargos em todas as secretarias, em todos os tipos de atuação do Estado. E isso tem gerado um problema muito sério na continuidade no serviço, no repasse dos conhecimentos até mais técnicos, e a gente nota que as organizações não estão conseguindo fazer com que
essa passagem de geração, essa preparação dos novos servidores seja efetiva, né? Então você ouve assim, de balde, as pessoas questionando, aquele órgão está fraco, está ruim porque é todo mundo novo, ninguém consegue explicar nada, e o trabalho não anda e acaba só atrasando. Como que a gestão do conhecimento, projetos voltados à gestão do conhecimento, podem auxiliar para que essa preparação desses jovens servidores acelere esse processo de aprendizagem e que o conhecimento deixe de ser do servidor e passe a ser organizacional, que facilite essa transmissão entre as gerações de hoje, como também as futuras que vão vir aqui? Essa pergunta que você está fazendo é uma das chamadas perguntas complexas, né, Tiago? Então, vamos tentar entender. Quando existe a reclamação desse tipo, aquele pessoal lá é muito jovem, não entende de governo, não consegue fazer o serviço, a gente tem que relativizar muito isso daí. E eu posso dizer isso porque eu já estou na parte, eu sou mais um sainte do que um entrante, me desculpe aí o neologismo, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, quando uma equipe nova, que está recém-concursada, chega para o governo, a primeira coisa que nós temos que tomar cuidado é fazer com que essas pessoas não percam a motivação. Eles entram no governo cheio de ideias, cheio de vontade de fazer modificações. E aí eles sentem o primeiro choque, que é o choque da burocracia, o choque da hierarquia. E, a partir daí, começa a se desmotivar, começa a procurar outros concursos, fixam-se pouco ao ambiente de trabalho. Então, a primeira questão que a gente tem que entender é que a nova geração tem outro jeito de trabalhar. Ela já nasceu, essa geração mais recente, já nasceu na era da internet ou teve a internet na sua formação básica. E a internet é fundamentalmente o trabalho em equipe, o trabalho, às vezes, em diferentes ambientes, em diferentes locais, né? As pessoas não precisam estar unidas fisicamente para desempenhar um serviço. E o que eu percebo na minha vivência com o pessoal, com os concursados, com os quais eu procuro ter bastante contato, é verificar o seguinte, o Estado tem obrigação de ouvir o que essas pessoas estão trazendo de novidade. E essas pessoas têm o dever de ouvir o que o conhecimento organizacional que o Estado acumulou pode interferir na sua função, até para que ele possa modificá-la. E não existe hoje em dia esse ambiente. A gente volta a falar, o ambiente é muito segregado. O cara fez o concurso, já vai para a salinha dele, já tem ali o crachazinho, um carimbo, e talvez, na melhor das hipóteses, se ele estiver indo bem, o chefe for com a cara dele, dá um tablet, uma coisa desse tipo. Mas isso daí pouco interferiu com o jeito de trabalhar. Eu vou ter um tablet para fazer mais rápido aquilo que eu não precisava fazer já há uns 20 anos. Essa é a questão que tem que ser atacada. E isso é gestão, isso é inovação organizacional. Nós temos que fazer uma profunda revisão. Que processos de trabalho de governo hoje devem ser descartados? Que processos nós devemos recriar, refundar? É esse serviço que tem que ter os profissionais mais experientes, os profissionais entrantes. E não fazer esse antagonismo bobo entre o antigo e o novo, porque todos sofrem do mesmo mal, que é o mal da excessiva hierarquização, da excessiva burocracia e do monte de divisórias que nos afastam ao invés de nos unir. E qual é o papel dos gestores nesse processo de revisão, inclusive dos processos, desse ambiente organizacional, dessa revisão organizacional? Eu creio que o gestor, ele, independente das facilidades ou dificuldades que venha a enfrentar, ele tem que mudar de modelo mental. Ele tem que tirar o chapéu da indústria e botar o chapéu do conhecimento. E mudar de modelo mental significa usar esses novos métodos. Por que você tem uma escola humilde, difícil, de periferia, e dá certo, e a escola ao lado, com outro gestor, com os mesmos recursos, dá errado? Porque aquele gestor daquela escola, ele mudou, ele fez as coisas diferentes, provavelmente foi ouvir a comunidade, ouviu mais os alunos. Isso existe nas creches, isso existe nos hospitais, existe nas prefeituras. Você dá o mesmo recurso financeiro para uma e para outra, os resultados são muito diferentes. Por que são muito diferentes? Porque algumas pessoas já mudaram, já têm outros métodos, já entenderam a complexidade da sociedade atual, já se aproximam mais da cidadania, ouvem a cidadania,
Hoje em dia existe um capital intelectual muito grande à disposição do governo, que é a inteligência coletiva. O governo precisa trazer essas ideias para dentro, trabalhá-las, premiá-las, transformar isso em serviço. Não adianta só você trazer ideias se você não transforma em serviço. Então, você tem que criar um sistema de gerenciamento de ideias importante. E poucos órgãos têm hoje em dia um sistema de gerenciamento de ideias consistente, que vá além da caixa de sugestões. Que isso, na verdade, não é gestão de ideias, né? Isso é gestão de desespero, ou deixar para lá alguma coisa que possa estar nos incomodando. E a gente já esgotou o tempo, mas para concluir, como que mudar então esse modelo mental? Se tudo passa por rever esses processos, seria pelo hábito, constância, ou pelo livro que vocês lançaram, fazendo, né, e insistir no fazer que se muda? Bem, eu acho que a primeira questão, trabalhando agora, falando um pouco das competências do CRH, né, que eu acho que tem um papel central nessa articulação entre o passado e o futuro. A primeira questão que eu diria é a seguinte: nós temos que iluminar os casos positivos. Nós temos que mostrar para o governo as contribuições inovadoras que existem. Porque quando a gente fala de uma inovação no setor A ou no setor B, quase ninguém conhece. Na própria secretaria, você pode ter grandes inovações e a própria secretaria não conhece, quanto mais o governo como um todo. Então, nós estamos fazendo agora, no Inova Day, um evento, vamos fazer a partir do segundo semestre, um evento com vocês, que chama Santo de Casa Faz Milagre, né? Onde a gente vai procurar trazer um pouco, cada dia mais, essas experiências inovadoras para estimular quem faz a inovação. Não adianta só você dar um prêmio ou dar um tapinha nas costas. As pessoas querem ver as suas soluções implantadas. Então, nós também estamos implantando aqui mesmo, na Fundap, onde nós falamos nesse momento, um laboratório de inovação em governo, onde as pessoas possam prototipar as suas soluções, possam testá-las, possam levá-las adiante, ver o projeto concretizado. Porque a capacitação hoje em dia, ela não se esgota na parte conceitual, ela tem que ser testada. Então, esses laboratórios de inovação, que já são uma prática constante em governos mais avançados, nós estamos trazendo para São Paulo. É o primeiro laboratório de inovação em governo existente aqui no Brasil. Nós estamos implantando ele para trazer isso, para estimular a ideia de que você consegue testar a inovação que você vier a fazer. E já que você deu a dica, eu quero encerrar aqui de minha parte, mostrando, para quem quiser um pouquinho mais de informações sobre a ideia de servidores públicos trabalhando com gestão do conhecimento e inovação, dicas, experiências, de sabores, o que existe de certo, o que existe de errado, nós temos esse e-book aqui, Gestão do Conhecimento e Inovação. Ele pode ser baixado lá no nosso site, govsp.net, pode fazer o download, ele é gratuito, e ali quem tiver interesse em conhecer um pouco mais a miúde as coisas que eu falei aqui muito en passant, estão todas nesse livro, e a gente agradece também se vocês nos procurarem por e-mail, procurarem aqui o Tiago. Qualquer dúvida, sugestão, é de muito interesse nosso em nos aproximarmos cada vez mais. O servidor público tem que aprender a trabalhar em rede. Então, Tiago, eu deixo aqui no final, se você me permite, uma última questão. A gente está na época em que a gente pensa que sabe todas as respostas, mas o mundo mudou as perguntas. Então, como houve uma mudança de pergunta no mundo, eu vou deixar aqui duas perguntas. Uma pergunta que eu acho que é inadequada e que me fazem muito. E se eu capacitar muito o servidor público e ele sair do governo? Essa é uma pergunta que me fazem muito. Eu contraponho com a seguinte pergunta, que eu acho que é a correta. E se nós não capacitarmos os servidores públicos e eles ficarem no governo? Essa é uma questão que eu deixo aqui para reflexão. Obrigado pela possibilidade de estarmos aqui conversando com você. Pepe, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua, vamos dizer assim, companheirismo de estar aqui hoje, sentando aqui com a gente, conversando a respeito do tema de gestão do conhecimento e inovação. O tempo acabou e eu tenho que agradecer àqueles que nos acompanharam pelo nosso canal agora ao vivo. Lembrando que ficará disponível no nosso canal corporativo, youtube.com/ucrh21. Então, vocês poderão assistir esta conversa, este bate-papo, quantas vezes quiserem, né? E queria também aproveitar, antes de encerrar, para informar todos aqueles que estão nos assistindo que nos dias 18 e 19 de novembro,
nós realizaremos o 3º Congresso sobre Gestão de Pessoas no Setor Público Paulista. E dessa vez nós, ouvindo um pouco, já que o Pepe tocou no assunto, teremos a apresentação de projetos e trabalhos inovadores promovidos por servidores públicos na área de gestão de pessoas e recursos humanos. Para todos aqueles que quiserem saber mais a respeito, devem consultar o site www.recursosumanos.sp.gov.br/PAPRH. Mais uma vez, Pepe, muito obrigado, agradeço àqueles que nos acompanharam e lembro que no dia 10 de junho estaremos aqui de novo para falar daí sobre o aspecto dos dirigentes públicos, um pouco desse perfil, o que é esse dirigente. Para falar conosco, nós contaremos com a presença da Maria Fernanda Alessio, que é especialista em políticas públicas. Mais uma vez a todos, muito obrigado e até a próxima.